A festa do pecado termina em tragédia. O carnaval é a maior festa popular do Brasil. Essa festa faz propaganda de seu luxo e alegria, mas termina em cinzas. De igual modo, o livro do profeta Daniel registra a festa promovida pelo rei Belsazar, com 1000 de seus ilustres convidados, na orgulhosa e inexpugnável cidade da Babilônia, capital do mais poderoso império do mundo. Festejaram, beberam e deram louvores a seus deuses na própria noite em que o rei foi morto e a Babilônia caiu nas mãos dos medos e dos persas. Esse episódio enseja-nos algumas lições. Em primeiro lugar, a festa do pecado profana as coisas sagradas. Daniel 5, versículos de 1 a 4. Belsazar, insatisfeito com o glamour de sua festa e com a bebedeira ao lado dos grandes de seu império, bem como de suas mulheres e concubinas, mandou trazer os utensílios sagrados, saqueados do templo de Jerusalém, para beber com eles. Nessa festa do pecado, profanaram as coisas sagradas, ultrajaram o nome de Deus e acumularam sobre si mesmos a justa ira de Deus. Ainda hoje, aqueles que se rendem aos apetites desenfreados da carne não hesitam em profanar as coisas de Deus e em escarnecer das coisas sagradas. Em segundo lugar, a festa do pecado enfrenta a visitação do juízo divino. Daniel 5, versículos de 5 a 9. No mesmo instante que Belsazar estava blasfemando contra Deus, usando os utensílios do templo para sua diversão carnal, apareciam uns dedos de mão de homem, escrevendo palavras misteriosas na caiadura da parede do rico salão onde estavam festejando. O semblante do rei descaiu e seus pensamentos foram turbados. O pânico tomou conta daquele ambiente dominado pela diversão. Pensando estar no controle da situação, o rei ordena que traga os encantadores para decifrarem as palavras misteriosas. O rei ofereceu riquezas e prestígio em seu reino a quem pudesse trazer luz às suas densas trevas. Tudo em vão. Os encantadores não puderam explicar para o rei o significado das palavras misteriosas. Isso apenas acrescentou temor ao seu coração já sobressaltado. Em terceiro lugar, a festa do pecado é confrontada pelo profeta de Deus. Daniel capítulo 5, versículos de 10 a 29. Aquilo que os encantadores não puderam explicar, Daniel explicou. O rei ofereceu a ele presentes e prestígio, e ele recusou. Daniel não era um profeta da conveniência, nem tinha vendido sua consciência por dinheiro. Mostrou ao rei que o reino da Babilônia havia sido dado por Deus a Nabucodonosor, seu pai. Toda a grandeza e riqueza daquele vasto império era obra de Deus e não engenho político do grande monarca. Mostrou ainda que, em virtude do ensoberbecimento de Nabucodonosor, Deus o tirou do trono e o fez comer erva como aos bois, até que reconhecesse que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Agora, Daniel confronta Belsazar, dizendo que ele, sendo testemunha de tudo isso, não se humilhou. Antes, se levantou contra o Senhor do céu e profanou os utensílios sagrados, tirados do templo de Jerusalém. Daniel diz a Belsazar que agora, o Deus em cuja mão está a vida do rei, enviou a mão para escrever na parede uma mensagem de juízo. A escritura foi essa: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fosse na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Oh, quão trágica foi aquela festa! Naquela noite, Deus pesou Belsazar na balança e o achou em falta. Naquela noite, Deus contou o reino da Babilônia e disse: acabou. Naquela noite, o reino da Babilônia foi dividido e entregue nas mãos dos medos e dos persas. Em quarto lugar, a festa do pecado termina com a morte do rei e a queda do reino. Daniel capítulo 5, versículos de 30 a 31. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do reino. O jovem rei, cercado de riqueza e poder, foi ceifado pela morte imediatamente
e a orgulhosa e inexpugnável Babilônia caiu nas mãos de outro império. Ó, quão vulnerável é a força do braço da carne! Ó, quão tola é a confiança do homem nos poderes da terra! Ó, quão passageiras são as alegrias do pecado! Ó, quão trágico é o homem chegar ao final da vida e não estar preparado para se encontrar com Deus!